Fala galera, nesse domingo dia 26 de julho eu fiz a minha primeira prova do Ministério Público do Estado de São Paulo, tá aqui ela, e eu vou contar tudo pra vocês, como que foi minha experiência, quais foram as minhas impressões, o que que eu senti na hora da prova, o que que eu senti antes da prova, o que que me surpreendeu na prova, e eu não vou fazer aqui um react de questão por questão, tá? Eu vou analisar esses aspectos que eu tive, o que eu senti ao fazer essa primeira prova, que foi a mais importante da minha preparação até o momento, e é de fato o meu grande objetivo, né? Promotor de Justiça do Estado de São Paulo. Então eu vou contar para vocês um pouquinho de como é que foi a minha experiência. Então, se você chegou até aqui e não conhece o canal, muito prazer, eu sou o Gabriel, sou advogado e eu me encontro em preparação para concurso de promotor de justiça. Então, aqui nesse canal você vai se deparar com rotinas, com algumas aulas de conteúdos específicos. E, na verdade, minha vontade, meu intuito aqui com esse canal é mostrar de fato a minha preparação. No atual momento, eu me encontro com 1 ano de preparação, então eu relato aqui toda a minha experiência que eu tive nesse 1 ano. E eu espero que você goste desse conteúdo, e se você se identificar com esse tipo de conteúdo, peço que você se inscreva aí no canal, já deixa um like no vídeo, tá? É muito importante para ajudar aqui a nossa iniciativa. Então, bora falar da prova. Bom, no dia anterior à prova, né, que é um passo importante, foi o dia que eu fui para São Paulo, né? Para quem não sabe, as provas do MP em geral, para membro, geralmente são feitas na capital de cada estado, né? Então, eu saí da minha cidade aqui às 3h30 da manhã para chegar em São Paulo pela manhã, né? Tomei meu café da manhã lá, entrei no hotel, tudo mais. E, cara, dessa vez eu decidi adotar uma estratégia de não me estressar, tá? Eu não toquei. Eu fui revisando de madrugada o material, né? Entre as 3h30 e 6 da manhã ali, a hora que eu tinha acordado, eu tava sem sono e acabei indo revisando o material. Dei uma olhada principalmente na lei antifacção, que caiu questão da lei antifacção na prova, então foi um ponto importante. Mas chegando na capital, eu decidi não revisar. Fui fazer uns passeios, fui conhecer coisa nova lá, procurei relaxar, evitar estresse e assim, eu não sou uma pessoa que fica sentindo muito antes da prova, sabe? Eu não fico sentindo essa ansiedade antes da prova, não passo mal antes da prova, pra mim é muito tranquilo. Mas eu fui aproveitar a cidade, achei que foi a estratégia melhor a ser adotada. E depois eu vou contar pra vocês uma situação que eu me arrependi, tá bom? Mais pra frente eu conto. Sobre a viagem em si, acho que tá muito claro pra vocês, inclusive foi objeto de assunto do vídeo passado, não é barato, né, fazer esse tipo de viagem. A gente gastou aí pelo menos R$ 2.500 para fazer, né, entre combustível, pedágio, alimentação, hotel, tudo mais, pelo menos uns 2.500 para fazer essa viagem. Então é uma responsabilidade muito grande você fazer esse tipo de prova, né. Mas de tudo assim, tirando o aspecto financeiro, foi tudo tranquilo. Chegamos no hotel, fizemos o check-in, fomos conhecer a região ali, a gente ficou numa região muito próxima do local da prova. Eu fiz a prova no Colégio Mackenzie, a gente ficou ali na República, então ficamos muito próximo ali, foi bem facinho de chegar na prova, fui até a pé para a prova, foi bem tranquilo essa parte da viagem. O problema é sair muito cedo, né, gente? Eu podia, lógico, sair no dia anterior, mas ficaria ainda mais caro a viagem, né? Então o problema é sair cedo, acordar às 3h30 da manhã, na verdade, às 3, né, pra pegar a pista 3h30, viajar de madrugada, né, embora eu prefira viajar de madrugada para eu chegar bem cedinho lá na capital, aproveitar o dia com tranquilidade, mas, né, são os perrengues que a gente escolhe passar, né. Bom, como é que tava lá na entrada do Colégio Mackenzie na hora da prova, e o que que eu faço nessa hora, né? Eu não entro na prova com muita antecedência, eu espero dar 5 minutos ali pro portão fechar, e aí sim eu entro no bloco. Porque, gente, se eu entrar antes, chegar na sala e ficar esperando, bate uma ansiedade. Isso já aconteceu comigo outras vezes, e então é uma experiência que eu tive. Eu espero até o último momento para eu entrar no bloco da prova, para eu entrar no colégio, né? O bloco da prova ainda tava lá dentro. Tive que andar bastante ainda. Então eu espero até o último momento para entrar. Porque daí eu faço o seguinte: eu entro, procuro meu bloco, vou ao banheiro antes de começar a prova, volto, entro na sala. Quando eu entro na sala, falta 15 minutos para começar a prova.
Então é um tempo bem tranquilo para eu sentar, respirar, né? Colocar a cabeça no lugar, me concentrar para que daqui 15 minutos eles me entreguem a prova e eu faça a prova. Esse é quase um ritual que eu faço. Eu fico lá na frente da escola conversando com quem tá comigo ali, esperando até o último momento para entrar e faço todo esse ritual porque ele me ajuda a controlar a ansiedade antes da prova. Se eu chego lá muito tempo antes, eu vou ficar muito tempo esperando. Isso vai me deixando ansioso. Eu sou um pouco impaciente, isso vai me deixando ansioso. Então é uma estratégia que eu adotei depois de alguns concursos que eu fui fazendo. Bom, agora vamos falar sobre a prova, né? Essa belezinha aqui, ó, prova do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu não vou comentar as questões, tá? Isso eu deixo para as instituições aí fazerem esse tipo de coisa. Não vou comentar questões, eu vou comentar sobre o que são as minhas impressões sobre dificuldade, tempo, tá? Algumas críticas que eu tenho sobre a prova, o que eu esperava, o que eu não esperava, e aí a gente vai debatendo essa minha visão específica sobre o que teve nessa prova, sobre como é que foi essa prova, tá? Vamos começar aqui pelo tamanho da prova. Gente, olhando aqui, a prova teve 31 páginas, tá? São 100 questões, né? Extensas, muito extensas, tá? Prova com 31 páginas, frente e verso, né? Sobre a extensão da prova. Prova muito cansativa, questões grandes, questões... E além do tamanho, né? Tudo isso corrobora para a dificuldade, tá? E no final vou puxar um gancho para falar sobre a dificuldade. Além do tamanho das questões de conteúdo, a redação das questões, na minha humilde opinião, quem sou eu para falar, eu sou um mero candidato, na minha humilde opinião, foram muito truncadas. Questões muito truncadas, redação truncada, redação, na grande parte, difícil de entender o que o examinador estava pedindo para você, e algumas delas ainda mal redigidas, né, com falhas mesmo ali de conexão e tudo mais, né, você não conseguia entender o que o examinador estava pedindo, algumas, né, e redação truncada, além do tamanho da questão. Dificuldade, tudo corrobora. Tamanho da questão, redação difícil de entender, né? O vocabulário exigido pela questão, um vocabulário muito rebuscado, né? Difícil, sim, claro, né, gente? É um concurso de topo de carreira jurídica, mas na minha opinião não tem necessidade disso, né? Mas é um concurso de topo de carreira, isso vai acontecer, beleza. Além de tudo isso, as questões, ela te força a raciocinar, né? Esse é um aspecto que eu percebi. Não é aquela questão de concurso, né? Geralmente concurso de técnico, né? Que você bate o olho e vai fazendo a questão ali. Tá certo, tá errado e pá. Não. É uma questão que força você a desenvolver um raciocínio. Eu adoro esse tipo de questão porque é uma questão completa, né? E é de fato o que filtra se você sabe ou não. Eu não gosto de questão decoreba. E isso, de fato, esses concursos de topo de carreira tem cada vez menos, né? Então, é uma questão que te força a pensar. Juntando todos esses aspectos de questão longa, redação truncada, te faz raciocinar, uma questão que te faz raciocinar, tudo isso leva a crer que a prova é longa e difícil, muito difícil a prova, tá? Quem falar que a prova foi fácil, tá mentindo. Achei a prova difícil, alguns temas, né? Sempre tem os temas cobrados, mas alguns temas, principalmente em direito civil, processo civil, que não caem o que geralmente cai, tá? Surpreendeu no conteúdo. Então foi uma prova difícil, longa e cansativa. Para vocês terem noção, eu fiz a prova em 4 horas e 45, exatos, contados com a passagem das questões para o gabarito. Tá? Eu terminei de passar a 100ª questão com 4 horas e 45, e por que eu sei exatamente sobre isso? Porque eu fui ao banheiro nesse horário, eu não consegui sair antes, gente. Não consegui sair antes. Se eu saísse antes, eu tava com medo de não conseguir voltar a tempo e terminar a prova a tempo. Então eu resolvi adotar essa seguinte estratégia. Vou terminar e só depois eu vou ao banheiro. E eu tava segurando, gente, tava difícil. Uma questão interessante.
eu tive que acelerar o ritmo. Esse controle de tempo de prova, ele é importantíssimo. Então você tem que ficar todo o tempo de olho no relógio lá na lousa, né? E quando deu 3 horas de prova, eu tava ali mais ou menos na 45, questão 45 ali. E aí eu pensei comigo, poxa, meu, eu preciso acelerar. Porque se eu continuar nesse ritmo, eu não vou terminar a prova. Porque pensa, eu tenho que fazer ela e ainda passar pro gabarito. Eu perco ali uns de 5 a 10 minutos passando pro gabarito. Então eu pensei, pô, preciso acelerar, preciso acelerar. Foi aí que eu comecei a descer a lenha, comecei a ler mais rápido, né? Pensar menos, sabe? Você vai acelerando. A estratégia deu certo, mas pô, vimos que foi no quase, né? Faltando 15 minutos para acabar. Então é muito importante você ter o controle do tempo, né? Aí tá a importância de você fazer simulados constantes para você controlar o tempo. Sobre concentração, gente, eu não tenho problema de concentração, consegui fazer a prova numa boa, apesar, né, do tamanho dela. Mas, gente, eu me senti na hora que eu saí da prova, na verdade, na hora que eu fui ao banheiro, faltando 15 minutos para acabar, que foi quando eu terminei a prova de fato, fui atordoado pro banheiro. Eu não sabia onde eu tava, a cabeça tava girando. O nível de concentração exigido, aí junto com responsabilidade, junto com a extensão da prova, junto com a dificuldade, tudo isso exigido, gente, deixa o candidato extenuado mentalmente. Então foi, de fato, uma prova de resistência, acima de tudo, uma prova de resistência. Tá? E é a tendência dos grandes concursos aí de topo de carreira, é ser essa prova de resistência. Eles querem, de fato, fazer com que o candidato chegue à sua exaustão mental. Então, de fato, se o objetivo era esse, eles conseguiram com louvor. Foi uma prova bem cansativa, tá? O que mais me surpreendeu nessa prova, além de tudo, eu acredito que foi a redação das questões. Eu esperava uma prova um pouquinho mais limpa, sabe? Uma redação um pouquinho mais compreensível. Foi isso que me surpreendeu. Eu tenho uma seguinte opinião sobre esse tipo de concurso. Sobre todos, né, concursos. Você tem que exigir do candidato que normalmente acontece no dia a dia. Inclusive na forma de linguagem, na forma de expressar o que você está querendo exigir do candidato. Se as questões que você redige, ela dificulta até a compreensão, eu entendo que alguma coisa está errada, né? O mesmo grau de comprometimento dos candidatos deveria ser exigido de quem redige as questões. Mas, enfim, é um ponto que me surpreendeu. Eu esperava uma melhor redação. Eu fiz simulados de provas recentes, né, de vários MPs estaduais aí, e os simulados que eu fiz, as provas anteriores, não estavam dessa forma, estavam bem redigidas, bonitinho, você conseguia entender o que o examinador queria, e muitas questões dessa prova não estavam desse jeito, né, então foi uma questão que me surpreendeu um pouquinho, e corrobora aí para a dificuldade da prova, né. Eu esperava que fosse uma prova dificílima, como todo concurso de Ministério Público tem que ser, dificílima, cansativa, exaustiva, longa, mas eu esperava um pouquinho mais de capricho na redação das questões. Isso aí é detalhe, gente. No final das contas, estava difícil para todo mundo, a redação estava mal redigida para todo mundo, né? Então, tá tudo certo. Foi só um ponto que me surpreendeu. O resto, esperava tudo. Dificuldades, tensão, exaustão, tudo isso eu já estava esperando. Então, foi exatamente como eu achei que fosse. O que eu faria diferente para essa prova? E que eu vou fazer diferente para a próxima prova. Um ponto que eu me arrependi de não ter feito, na verdade, foi o seguinte: eu fiquei de revisar alguns assuntos antes da prova e eu revisei alguns e deixei o resto para, assim, pô, gente, se eu fiz até aqui, eu fiz, entendeu? Eu deveria ter revisado todos os assuntos. E por que eu deveria ter feito? Porque caiu a bendita lei que eu deixei de revisar e que estava no meu plano de revisão. Então, da próxima vez, fico alerta. No dia anterior, eu só vou sair para fazer alguma coisa depois que eu terminar a minha revisão que eu me programei para fazer. Tô falando especificamente da lei anticorrupção. Caiu, acho que pelo menos 5 questões da lei anticorrupção. E ela estava no meu plano de revisão e eu não cumpri com ele. Então, fica de aprendizado para a próxima prova. Quando tiver algo no meu plano de revisão, eu vou fazer até o final e não vou deixar de fazer. Eu não vou fazer outra coisa enquanto eu não terminar ele. É o que eu me arrependi. Assim que eu saí da prova, eu já pensei, puta, cara, eu podia ter revisado, né, meu?
Eu podia ter feito a revisão que eu me programei para fazer. Então a culpa foi minha, né? A culpa foi minha. Se eu tivesse revisado, provavelmente eu teria o melhor desempenho nessas questões específicas da lei anticorrupção. Tudo bem. E o que a gente pode tirar de experiência dessa prova? Além dessa revisão que eu disse que eu me proporia fazer até o final da próxima vez, gente, acho que tudo que eu tenho dito nos meus vídeos, né, não são muitos, eu comecei a produzir esse tipo de vídeo faz pouco tempo, mas tudo que eu tenho dito, gente, o concurso de membro de Ministério Público, membro do Poder Judiciário, né, promotor, juiz, auditor fiscal, topo de carreira jurídica, ele é um concurso que não é um sprint. Não adianta você pegar 6 meses aí e se preparar que você não vai fazer metade da prova, tá? De verdade, honestamente falando, com 1 ano de preparação, o meu objetivo pessoal era fazer metade da prova. Se eu atingir isso ou ultrapassei, eu vou ficar muito feliz, tá? Porque foi uma prova dificílima, cansativa e, de fato, o concurso de topo de carreira, ele é uma maratona, ele não é o sprint. Então, ele é o resultado de você acordar todas as manhãs, estudar todos os dias bem, descansado, né? Ler doutrina, ler lei seca, ler jurisprudência, todos os dias, ter contato com a matéria, fazer questões, é um resultado de uma preparação de muito tempo. Então não adianta você chegar em cima da hora com o edital aberto e querer fazer um sprint ali, uma reta final, que você só vai gastar dinheiro, sinceramente falando. Nada mais, eu esperava tudo isso, já estou preparado para tudo isso, já sei que é assim. A única coisa que eu não quero é ficar muitos anos para passar. Isso é algo até que eu vou discutir com a minha orientadora. Eu não quero ficar 7, 8 anos de preparação aí. Para mim, eu tenho que passar antes. Se eu estiver demorando tudo isso para passar, alguma coisa está errada na minha rota. Até porque eu faço bastante, meu tempo de estudo diário é bem alto, então não é para ser dessa forma. É isso que eu tive de impressão, tá? Nada mais não me surpreendeu essa questão, é de fato isso. E, gente, é resultado de muitos anos aí de preparação, de estudo constante e tudo mais. É constância. A palavra-chave, de fato, é constância, não tem como ser diferente. E bom, o que vem agora, né? Agora a gente volta pra rotina, né, gente? Não tem que ficar lamentando. Vou esperar a correção. Até o momento que eu gravei esse vídeo ainda não saiu o gabarito preliminar, né, oficial do Ministério Público, então eu vou aguardar, né, fazer a correção da minha prova, ver o resultado, se eu fui aprovado ou não para a segunda fase, e vou manter minha rotina. Ontem, segunda-feira, eu estava viajando, né, foram 8 horas de viagem aí. Hoje, terça-feira, eu volto à minha rotina normal de estudos, e é isso, é assim que funciona, gente. A prova passou, mas a rotina continua, até porque haverão outras provas aí. Então eu não posso ter tempo de ficar lamentando, não. Eu já tenho que chegar e fazer o meu trabalho aqui. E é assim que funciona. E bom, agora eu quero saber de vocês. Você fez a prova, você tem o sonho de ser promotor, tem o sonho de ser um servidor público. Conta pra mim se você fez a prova e quais foram as suas impressões. Se você tem vontade de ser promotor de justiça, conta aí pra mim. Se você quer fazer faculdade de Direito, deixa aí também nos comentários, manda suas dúvidas sobre preparação, sobre rotina e tudo mais. Eu adoro responder os comentários e muitos conteúdos aqui do canal, eles surgem a partir das respostas dos comentários. Então é muito importante também para mim vocês mandarem aí suas impressões, tá bom? E se você gosta de acompanhar a rotina de um advogado que está sendo aí concurseiro, se inscreve aqui no canal que vai ter vídeo toda semana. Eu tô tentando postar pelo menos 3, eu tô tentando conciliar com a minha rotina, então pelo menos 3 na semana vai ter, tá? Então se você gosta de acompanhar essa rotina de advogado concurseiro, se inscreve aqui, me dá essa moral. Se você gostou do vídeo, se você acompanhou até aqui, deixa o like, me dá essa força, fechou? E a gente se encontra no próximo vídeo. E agora é esperar o gabarito, né, gente?